Quero dar boas-vindas a você que está chegando aqui no canal Vitrine do Concurseiro. Eu sou Kelly. Já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, que aí você vai receber os vídeos das próximas aulas teóricas e resolvendo questões aqui que rolar no nosso canal. Bom, hoje nós veremos aqui uma bateria de 10 questões. Eu, a princípio, havia divulgado que iria só colocar direito administrativo da aula 3, mas eu resolvi colocar questões da aula 3 e 4, que inclusive foi no ar a aula 4 ontem. Então, a gente vai ver uma mistura bem grande entre esses dois temas dessas duas grandes aulas, tá bom? Fica aqui meu convite para que você possa, inclusive, assistir essa aula depois, se você ainda não assistiu, tá bom? Bom, deixa eu abrir aqui a primeira questão. Aqui. Ela vai nos falar o quê? Deixa eu ver aqui. Ela não está mostrando tudo. Ah, aqui, tá aqui. Pronto, apareceu. Aqui é uma questão bem longa. Aí. VUNESP 2024. A respeito da origem do direito administrativo, assinale a alternativa correta. A. Para a parte da doutrina, o direito administrativo foi construído a partir de uma participação ativa da jurisprudência do Conselho de Estado francês, derrogatória do direito comum, o que geraria uma espécie de contradição entre a sua origem real e a ideia de subordinação do poder executivo à vontade geral, expressa pelo poder aqui legislativo. B. A descontinuidade das constituições, em contraste com a continuidade da burocracia, legitima que o direito administrativo seja formado por categorias, institutos, princípios e regras próprias, não sujeitas às mutações constitucionais. C. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho, que ela vai aparecer aqui pra gente. Do Estado de Direito, o que significa dizer que as instituições do direito administrativo e os princípios definidores do seu regime jurídico foram previamente disciplinados por lei. D. O desenvolvimento do contencioso aqui administrativo e do processo administrativo nos países que adotam o modelo de jurisdição administrativa não serviu para imunizar as decisões do poder executivo e não se contrapõe aqui ao princípio da separação dos poderes. E. O direito administrativo surge de forma concomitante nos sistemas romano-germânico e nos de origem anglo-saxões, pois em ambos há o compartilhamento de valores comuns da Revolução Francesa e a concepção de que o poder extroverso do Estado deve estar associado à execução do interesse público. Bom, eu quero olhar questão por questão para a gente poder entender aqui o que ele está pedindo, né? Porque essa é uma questão típica que a gente tem que ler tudo. E ainda eu tenho que buscar onde estaria o possível erro, né? Porque são questões aqui que nem no enunciado ele fala o que ele quer. Ele só fala se você tem que falar qual que é a correta, né? Qual que é a assertiva aqui correta. Primeiro, vamos olhar o primeiro momento, que ele vai falar que o direito administrativo, ele é um direito comum, né? Que vai aqui definir a melhor atuação aqui estatal. Essa afirmação aqui está correta. Ele depois vai falar da necessidade de ter um conjunto de regras próprias aqui que vão definir a atuação do Estado, né? Que vai ser a mesma coisa para o princípio aqui do interesse, inclusive para o próprio interesse coletivo. E sim, a gente vê uma jurisprudência aqui em cima do conselho aqui, principalmente do Estado da França, que foi o nosso grande inspirador, né? Para a gente poder ter o direito administrativo que nós conhecemos hoje em dia. Então, analisando essa alternativa, ela me parece bem pertinente como a resposta aqui correta da questão. Mas vamos observar as outras, né? A alternativa B, ela vai mostrar o direito administrativo, né? E quando a gente para analisar, ele é mutável, né? E mutável igual aqui o interesse público, olha só. E ele tá ali com a base constitucional, sim. Então, essa alternativa aqui já está eliminada, não pode ser a alternativa B. Quando paramos para analisar a C, e ela vai falar que o direito administrativo não foi previamente codificado e principalmente previsto em lei. É real isso, não é codificado, tá? E vai se moldando realmente aos poucos. Então, essa alternativa aqui, ela também está errada. A D, quando ela me fala sobre a separação dos poderes, né? A gente vai ver que nós temos uma imunização decisória dos órgãos do poder do executivo, que inclusive, né, vai invocar aqui
a questão para impedir os órgãos de controle, né, de exercer sobre os órgãos administrativos seus poderes próprios, né, um vai prevalecer sobre o outro. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E a E, né, que essa D não está correta, a E, quando a gente olha para o direito administrativo, na Alemanha não houve mesma ruptura igual houve na França. Então, essa questão aqui também não está correta. Então, aqui a alternativa A é o nosso momento certo aqui para a gente poder analisar. Vamos para a questão 2, VUNESP 2023. O domínio dos conceitos de governo e de administração pública é indispensável para a compreensão dos temas importantes do direito administrativo. Considerando o entendimento doutrinário sobre os institutos, é correto afirmar que a administração pública é sinônima de Estado, b. Governo é pessoa jurídica de direito público, titular de direitos e de obrigações. C. A administração pública é o complexo de órgãos estatais verticalmente estruturados sob direção do chefe do executivo. D. Governo pode ser entendido como atividade diretiva do Estado. E E. A administração pública é o conjunto de órgãos e agentes estatais pertencentes ao poder executivo. Bom, primeiro que quando ele vai falar da administração e sinônimo de Estado, não. Governo é pessoa jurídica de direito público, titular de direitos e obrigações. Tá, a gente pode até pensar aqui. Vamos guardar essa aqui. A administração é o complexo de órgãos estatais verticalmente estruturados, com direção do chefe. Não. A D, governo. Pode ser entendido como atividade diretiva do Estado. Ah, achamos. Esse aqui tá melhor, ó. Atividade diretiva do Estado. Essa aqui já está bem correta. E aí, a administração pública é o conjunto de órgãos e agentes estatais pertencentes ao poder executivo? Não. A gente vê, então, a alternativa aqui. D é a nossa alternativa correta, tá bom? Porque, inclusive, aqui, só para ver, né, ele quer os conceitos de governo e de administração pública, considerando o entendimento aqui doutrinário, tá? Então, realmente, a B não vai entrar nesse âmbito aqui, não, tá bom? Vamos ver aqui a questão número 3, VUNESP 2021. Vai falar, a administração pública descreve o grupo de órgãos, agentes e serviços instituídos pelo Estado e seu poder de gestão. Um de seus principais objetivos é a descentralização administrativa, b. o incentivo à burocracia, c. o interesse privado e empresarial, d. a administração centralizada e e. o controle da quantidade dos serviços. Bom, olhar essa terceira questão, né, ele já vai mais direto, a gente tem que observar, porque esse lugar aqui de administração pública, descrever os grupos, principais objetivos, está meio fora de contexto, né? Então, se eu for pesquisar além, quando eu resolvi essa questão, quem me ensinou foi procurar outras fontes na internet, me falou que a gente vai considerar como os objetivos, guarda aqui, são eles o interesse público, que é diferente do privado aqui, da alternativa C, né? Não entra o privado, então a gente já tira fora. A redução da burocracia, então não vai ter aqui a B também, porque não vai ter o incentivo da burocracia. A descentralização aqui administrativa, descentralização administrativa já é A, já está. A qualidade do serviço prestado à população e não em relação ao controle, tá, da quantidade dos serviços, tá? Então, não é administração centralizada e nem o controle da quantidade de serviços. E sim a questão A, então, aqui a letra A da nossa questão número 3 aqui, a correta, tá bom? Vamos lá. Quarta questão. Vou ter que subir para a gente poder ver. VUNESP 2021. Assinale a alternativa correta a respeito do direito administrativo brasileiro. A. Executadas as decisões do Tribunal de Contas da União, no Brasil, prevalece o princípio da inafastabilidade da jurisdição, no qual o contencioso, aqui administrativo, submete-se à decisão final do Poder Judiciário. B. O direito administrativo pátrio recebeu grande contribuição do sistema francês, tendo adotado vários de seus institutos jurídicos, exceto quanto ao contencioso administrativo. Pode anular os seus... C. A exigência de que a utilização da reclamação contra o ato ou omissão da administração pública que contraria a súmula vinculante pode somente ser admitida após esgotamento das vias administrativas, viola a Constituição Federal. D. A responsabilidade civil do Estado e a presença de cláusulas exorbitantes no contrato administrativo são exemplos de institutos constituídos
no sistema jurídico do direito anglo-saxão e adotados no Brasil por influência do direito norte-americano. E E. Como o direito brasileiro não adotou o Instituto da Coisa Julgada administrativa, a administração pública pode anular os seus próprios atos a qualquer tempo, ainda que eles decorram efeitos favoráveis a administrado. Bom, vamos observar aqui juntos e entender, né, que houve sim uma influência do direito francês sobre o direito administrativo brasileiro. Vamos pegar, por exemplo, o serviço público. É o nosso exemplo que houve realmente uma influência muito grande. Mas nós aqui no Brasil não vamos adotar aquele sistema de controle, né? O sistema francês, inclusive, é o nome, né? Então, quando a gente para analisar os atos da administração pública, a gente vê que eles não são julgados pelo Poder Judiciário, tá? No que a gente chama aqui de modelo contencioso. Então, quando ele fala, não adota o modelo contencioso, verdade, não adota mesmo, não adotamos, tá? Nosso sistema é baseado nos tribunais administrativos, que vem de onde? Do sistema inglês, inclusive, essa inspiração aqui, tá bom? Então, a nossa letra aqui correta é a letra B, tá? Para essa questão aqui, número 4. Diminuir aqui. Questão número 5, dividir ela até em duas partes, né? VUNESP 2022, nós temos, deixa eu ver se está certinho aqui para ler. Fulano, auditor fiscal, participou de uma reunião na qual ouviu Beltrano, procurador municipal, afirmar que a administração pública municipal pode ser considerada como um conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e agentes municipais, que o ordenamento jurídico brasileiro identifica como administração pública. Fulano, porém, não concorda com essa opinião, pois sempre pensou a administração pública como um conjunto de atividades que costumam ser consideradas próprias da função administrativa, tais como atividade de intervenção na propriedade privada, fomento, prestação de serviços públicos e o exercício do poder da polícia. Acerca da polêmica instaurada na reunião, é correto afirmar que, o que ele vai pedir aqui para a gente poder afirmar, inclusive. Deixa eu expandir aqui, vou subir. O procurador municipal está correto, pois seu pensamento coincide com a noção de administração pública em sentido material, sendo essa a única visão compatível com o ordenamento brasileiro. B. Ambos estão corretos, pois estão trabalhando com noções amplamente aceitas de administração pública no direito administrativo brasileiro, respectivamente a noção de administração pública em sentido subjetivo e de administração pública em sentido formal. C. O procurador municipal está correto, pois seu pensamento coincide com a noção de administração pública em sentido objetivo, sendo essa a única visão compatível com o ordenamento jurídico. D. Ambos estão corretos, pois estão trabalhando com noções amplamente aceitas de administração pública no direito administrativo brasileiro, respectivamente a noção de administração pública em sentido subjetivo e de administração pública em sentido objetivo. E o auditor fiscal está correto, pois seu pensamento coincide com a noção de administração pública em sentido orgânico, sendo essa a única visão compatível com o ordenamento brasileiro. Vamos entender primeiro a divisão dos sentidos, tá? Para que fique mais claro aqui a gente conseguir encontrar a letra correta. Primeiro que nós temos os sentidos que são subjetivos, formais e orgânicos, tá? A administração pública vai abranger os sujeitos. Quando a gente fala de sujeito aqui, nesse sentido mais subjetivo, formal e orgânico, a gente está preocupado com quem está lá na frente, né? Então, quem são? Os conjuntos de agentes, são os órgãos e as pessoas aqui jurídicas, né? Que esses sujeitos é que vão fazer aqui o exercício da função administrativa. Agora, quando paramos para ver o sentido objetivo, material e mais funcional, nós vemos que a atividade finalística vai buscar a função administrativa aqui. Então, vamos ver atividades próprias e estamos preocupados aqui com o que é, né? O que são essas atividades próprias. Então, a letra correta é a que ambos estão corretos. Sim, ambos estão corretos, pois estão trabalhando com noções amplamente aceitas de administração pública, tá? Então, essa questão aqui tem que ler muito bem esse enunciado. Toda vez que vocês forem ler, né, ele vai mostrar a situação e ambas estão corretas aqui, tá bom? Porque elas vão mostrar exatamente, né, os agentes, o conjunto de pessoas, né, o quem, e depois, no segundo momento, o que, né, que a gente está analisando aqui, né, as atividades finalísticas, tá?
Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Essa foi a questão 5, deixa eu fechar. Pronto. A questão 6 vai nos pedir o quê? A polícia administrativa compreende as atividades relacionadas ao controle, a fiscalização e a execução das denominadas limitações administrativas, as quais constituem restrições e condicionamentos impostos ao exercício de direitos individuais em prol do interesse coletivo. É uma atividade da administração pública, A, em sentido subjetivo, B, em sentido orgânico, C, em sentido funcional, D, em sentido formal e E, auxiliar. Bom, vamos olhar primeiro para a polícia administrativa, né? Ela está basicamente olhando aqui, fazendo função de poder de polícia. Então, a administração, ela vai impor as limitações, os condicionamentos para aquelas atividades que são privadas aqui, objetivando aqui o interesse coletivo, sempre, né? Estamos falando do direito público. Então, vamos pegar uma fiscalização, uma sanção, pode ser um dos exemplos, né, para a gente poder citar. Agora, quando a gente vê aqui o sentido mais objetivo, material e funcional, onde ela se enquadra, a gente vê que a letra C é a que ela pega, né? Não é subjetivo, porque a gente está falando do objeto, né? Mais objetivo. Não é orgânico, porque a gente está falando mais material, inclusive. É funcional e não é formal, não, tá? Muito menos auxiliar. Então, a letra aqui é a letra C, sentido funcional, tá bom? Próxima questão, questão número 7 da FCC. Questão para ler, né? Tô pegando hoje só questão longa, né? Fala assim, Kelly hoje tá tirando umas questões longuísticas. Pois é, tem banca que é assim, a gente se acostuma. A discussão teórica sobre o conceito de direito administrativo se estabeleceu a partir do debate acadêmico europeu no século XIX, em torno de determinados traços distintivos da disciplina. Dentre as escolas que se formaram, aquela que enfatiza a importância da distinção entre atos de império e atos de gestão, para fins de definição do campo científico jus aqui administrativo. É a escola, ele vai perguntar A, da gestão pública, B, imperialista ou de supremacia administrativa, C, do serviço público, D, teleológica ou finalista, e E, da puissance publique ou potestade pública. Ouvimos isso na quarta aula, né? Essa questão apareceu bastante. Onde a gente olha para a escola, nós estamos olhando para os critérios, né? Principalmente para conceituar aqui o direito administrativo. Então, nós temos aqui atos de autoridade e atos de gestão aqui sendo olhado é quando a gente olha para o Estado como uma autoridade, né? Principalmente sobre os particulares, tá? Então, a gente vê aqui decisões sendo unilaterais. É a característica de qual escola? A escola puissance, né? Publique, né? Que são as escolas de prerrogativas aqui públicas, tá? Então, a letra aqui correta é a letra E, beleza? Questão 8, ela também é compridona, da FCC 2019. Dentre as fontes do direito administrativo, é possível deduzir que a. Somente a lei formal pode ser considerada fonte do direito administrativo, considerando a primazia do princípio da legalidade. B. O princípio da supremacia do interesse público é a principal fonte do direito administrativo, pois fundamenta todas as ações e decisões da administração pública. C. A jurisprudência não pode ser considerada fonte do direito administrativo, pois não emana do poder do executivo nem do poder judiciário. D. Deixa eu subir. As lacunas legais se substanciam em fontes concretas do direito administrativo, considerando que ao Poder Executivo é dado suprir a ausência da lei por meio de edição de decreto. E não se mostra necessária a codificação das leis e atos normativos para que se consubstancie em fonte, né, na verdade, em fonte do direito administrativo. Bom, olhar para essa questão 8 é olhar para o direito administrativo também, com o olhar de que ele não é codificado, tá? Então, toda vez que aparecer direito administrativo codificado, não é. E que nós temos, a partir de, então, decretos que são regulamentadores, né? Que vão regular a nossa função, inclusive. E, principalmente, normas que são infralegais. Não impede, né, normas, aqui essas normas, inclusive administrativas,
serem fontes primárias. Na verdade, elas são, tá, fontes primárias dentro do direito administrativo. Então, não se mostra necessária a codificação das leis e atos normativos para que se consubstituem em fonte do direito administrativo. É exatamente essa, tá bom? A gente não vai se preocupar, né, com a codificação aqui no caso. Nona, FCC, a reiteração dos julgamentos no mesmo sentido, influenciando a construção do direito, sendo também fonte do direito administrativo, diz respeito a jurisprudência, B, doutrina, C, prática costumeira, D, analogia e lei. Aqui, quando a gente olha para cada um, a gente lembra, né, reiteração de julgamentos, né, no mesmo sentido. Quando a gente olha conjuntos de decisões reiteradas que vão repetidas, né, dentro do determinado assunto. Então, só logo de cara, eu já vi que a questão aqui, A é jurisprudência. Jurisprudência é isso mesmo. Agora, vamos olhar as outras, né, para que a gente não tenha dúvidas. Doutrina, a gente está falando de construções, principalmente de reflexões aqui, que é dentro da teoria do direito, é fonte secundária do direito aqui administrativo. A prática costumeira é aquelas regras que são informais praticadas, né, durante muito tempo e de uma forma, inclusive, uniforme. As leis, né, são a fonte principal do direito, né? Então não tem nem muito o falar. E a analogia, que a gente nem citou a analogia durante a aula, né, é aquele uso da norma, né, onde existe uma lacuna da lei. Então ela aqui não é nem fonte para a gente poder analisar, tá bom? E por fim, a nossa 10ª questão. FCC também, 2013, considera as seguintes afirmações a respeito do conceito, abrangência ou possíveis classificações da expressão administração pública. 1. Em sentido orgânico ou formal, designa os entes que exercem atividade administrativa e compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. Né? Ele quer saber se isso é verdadeiro ou falso. Sentido orgânico formal vai sim mostrar, né, quem são os agentes, o que eles exercem, né, quem são essas pessoas. Né? Tá certinho aqui. No sentido funcional, que é a segunda, né, ou material, designa a natureza da atividade exercida e corresponde à própria função administrativa. Sim, novamente, função aqui funcional, tá certo, material, e vai designar a natureza da atividade, tá certinho, administração pública é isso mesmo. E a 3, quando tomada em sentido estrito, no que se diz respeito ao aspecto subjetivo, engloba os órgãos governamentais aos quais incumbe a função política. Aí ele vai perguntar, né, se está certo ou errado essa terceira. Tá errada, né? Porque são apenas o conjunto de órgãos administrativos, tá? Não governamentais, tá? Olhando aqui, inclusive, função política, não tá. Então, a alternativa aqui é 1, 2, correta. Então, é a letra A aqui do nosso gabarito. Pra gente fechar, inclusive, a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Vem nos comentários se tiver dúvida, sugestões, a gente tá aqui aberto. Se inscreve aqui, deixa a chuva aqui de likes nesse vídeo. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.